Oi, minha gente, bom dia, como é que vocês estão? Hoje é quinta-feira, né? Quase véspera de feriado, não, de final de semana. Hoje eu tô tão empolgada aí pelo final de semana, né? Que já tô achando até que é feriado. Bom, a aula de hoje a gente vai concluir, né? Aquelas operações com números naturais. A gente viu adição e subtração, multiplicação e divisão, e hoje vamos ver potenciação e radiciação, que eu acredito que seja uma operação nova para vocês, né? Duas operações novas para vocês. Porém, nada que a gente não consiga resolver e que vocês não consigam entender com essa aula, tá bom? Bom, no livro de vocês, né, potenciação, vai se encontrar na página 275. O que é que eu quero que vocês entendam, né? Lembra que eu falei para vocês que existia uma relação entre multiplicação e adição? Lembram disso na aula anterior? Multiplicação nada mais era do que a adição de parcelas iguais, certo? 2 mais 2 mais 2. 3 vezes o número 2. 5 mais 5. 2 vezes o número 5. Existe uma relação bem parecida com multiplicação e potenciação. A potenciação nada mais é do que uma operação que expressa uma multiplicação entre fatores iguais. Lembra que os termos da multiplicação recebem o nome de fatores? Bom, quando esses fatores são iguais e eles estão se multiplicando, eu posso representar isso através de uma potenciação. Por exemplo, na página 275 aí do livro de vocês, abram aí, para a gente já completar esses espaços em branco. Eu tenho aí, calcule o total de frutas por meio de uma multiplicação. E eu tenho 2 quadradinhos, certo? Eu tenho 3 frutas, né? 3 morangos, repetidos 3 vezes. Então, é 3 vezes o número 3, ok? Então, vocês vão botar aí 3 vezes 3. E quanto é 3 vezes 3? Né? 3 vezes 3 é o número 3 vezes. 3, 6, 9. 9 é o resultado, ok? Bom, nas laranjas, eu tenho 5 laranjas, depois eu tenho mais 5 laranjas, depois mais 5. Ou seja, eu tenho 5 vezes, né, 5 laranjas. Então, eu tenho 5 vezes 5. E 5 vezes 5 dá quanto? 5, 10, 15, 20, 25. 5 vezes 5, 25. É assim que vocês vão preencher o segundo quadradinho, tá? 5 vezes 5 igual a 25, ok? E aí vocês colocam, né? São 9 morangos ao total, são 25 laranjas ao total. Na página 276, ele diz assim, observem, né, as multiplicações que a gente acabou de efetuar e percebam que essas multiplicações, elas poderiam ser escritas na fórmula de potência. Como? A gente fez lá, né, 3 vezes 3 e fizemos 5 vezes 5. Deu 25 e aqui deu 9. Tá, como é que eu poderia escrever isso na forma de potência? Eu disse a vocês que potenciação, é uma forma de representar uma multiplicação entre fatores que são iguais. E como é que eu vou fazer isso, tá? Eu vou montar a potenciação. A potenciação, ela vai estar composta por 2 números. A base, que é um número maior na parte de baixo, e o expoente, que é um númerozinho pequenininho na parte de cima. Quem é que a base representa e quem é que o expoente representa? A base representa justamente o meu fator. A base é o fator. E o expoente vai ser o quê? Eu multipliquei, né? Eu repeti o fator quantas vezes? 2 vezes. Esse é o expoente. Montei uma potência. Representei uma multiplicação entre fatores iguais como uma potência. Aí, o resultado é o mesmo? Sim. Eu só estou com uma maneira diferente de representar. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 3 vezes 3, que dá 9. Por aqui vale a mesma coisa. Qual é o meu fator que está se repetindo?
o 5. E ele se repete quantas vezes? 2. 1, 2. Expoente. Potenciação está representando uma multiplicação de fatores iguais. O resultado é o mesmo. 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que é 25. Ok? Nesse caso aí, ó, o 3 e o 5 são chamados de base. O 2 é chamado de expoente. E o resultado, né, 9, é a minha potência. E o 25 também. Ok? Bom, e aí ele explica, né, ele coloca justamente isso aí. A base, que é o fator que se repete, e o número de vezes que esse fator vai se repetir é chamado de expoente. O resultado é a potência, certo? E aí ele vai ensinar você a forma como se fala ou como se escreve uma potência. Como se escreve a gente já aprendeu. Porém, como é que eu vou ler esta potência? A base, eu sempre vou ler como um número cardinal, um número normal, né? 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 82, 83, número cardinal normal. Já o expoente, né, vai depender. O expoente 2 e o expoente 3 têm nomes específicos. O 2 é quadrado e o 3 é cubo. Do 4 em diante, eu vou ler como número ordinal, aquele número que representa a ordem. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira, 12ª, potência, ok? Então, nesse caso aqui, como é que eu iria ler? 3 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado. 14 elevado à quarta potência. 27 elevado ao cubo. Ok? Não tem, né, bicho de 7 cabeças não, tá certo? Bom, na página 277, ele diz assim: todo número elevado à segunda potência formará um quadrado perfeito, né? Já que eu vou ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Por exemplo, 6 ao quadrado. Se vocês perceberem aí no primeiro quadrado, ó, eu tenho 6 quadradinhos na coluna e 6 quadradinhos em linha. Aqui eu tenho 7 ao quadrado, eu tenho 7 quadradinhos na coluna e 7 quadradinhos na linha. Se vocês contarem os quadradinhos, vai dar exatamente o valor da multiplicação, da minha potência. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Eu vou ter 36 quadradinhos. Aqui, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49 quadradinhos. E aqui, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64 quadradinhos. Ok? Coloquem isso aí. Bom, e todo número que estiver elevado à terceira potência forma um cubo. Por isso que esses dois expoentes recebem nomes específicos de quadrado, que forma um quadrado perfeito, e o 3 leva o nome de cubo, que forma um cubo perfeito. Ok? Bom, e aí ele vai trazer pra gente algumas características das potenciações. Que características seriam essas? Pensando por essa mesma linha de raciocínio, né? Ele traz aí potência de expoente 1. Quando o meu expoente for 1, percebam, minha gente, 3 elevado à primeira potência. A base é o que mesmo? A base é o fator que eu vou repetir. 3. E o expoente? O expoente vai me informar quantas vezes eu vou repetir esse fator. Eu vou repetir esse fator quantas vezes? Uma. Tá repetido. Ó, outro. 5 a primeira. A minha base, número de baixo, maior, me indica quem é o fator a ser repetido. 5. E o expoente indica quantas vezes eu vou repetir esse fator. Eu vou repetir ele quantas vezes? Uma. E
aí a gente chega a uma propriedade da potência, que diz que todo número, toda base elevado a 1 sempre vai ser ela mesma. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 3 a primeira, 3. 1425 elevado a 1. A primeira potência, 1425. Certo? Então, às vezes, né, surgem essas cascas de banana. Por exemplo, 34.714 elevado à primeira potência. Quem pega uma questão dessa aqui se desespera, né? Mas, se você lembrar da propriedade, e mesmo que você não lembrasse da propriedade, você saberia, né, pelo que eu acabei de mostrar para você, que eu teria que repetir esse número aqui apenas uma vez. Ponto. Se você lembrar da propriedade, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Certo? Outra propriedade. Quando o meu expoente é zero. Tá? Quando o meu expoente for zero, eu não vou repetir esse número nenhuma vez. Né? Não repito ele. Tá? Então, para que não ficar vago, eu vou dizer que é um elemento neutro. Ok? 2 elevado a zero. 1. Então, a gente tem a segunda propriedade de potenciação. Todo número elevado a zero vale 1. Aí, pega uma questão como essa aqui, ó. Resolva, encontre o valor desta potenciação. Tá, qual é o valor dela? 5.470 elevado a zero. Eu não vou repetir nenhuma vez. Um elemento neutro. Tá? Bom. Se a minha potência tiver, a gente falou, né, só propriedades com expoentes. Expoente 1, expoente 0. Vamos falar agora de propriedades com relação à base. Se a minha base for 0. Pessoal, se a minha base for 0, o fator que eu vou repetir é 0. 0 ao quadrado seria 0 vezes 0. Quanto é 0 vezes 0? 0. Todo número multiplicado por 0 é 0, tá? Então, nesse caso aqui, ó, 0 elevado a 1420. Meu Deus, aí, ó, eu vou repetir o 0 1420 vezes. Vai, mas o resultado é o quê? 0. Você precisa multiplicar? Não, é só botar 0, ok? Quando a minha base for 1. Quando a minha base for 1. 1 ao quadrado. Vou repetir o número 1 duas vezes. 1 vezes 1. 1. 1 à quinta. Ah, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Né? É o 1 repetido 5 vezes se multiplicando. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Lembra que é elemento neutro, não vai mudar. Então, qualquer número, né? Quando o número 1 estiver elevado a qualquer potência, qualquer expoente, desculpa, né? Quando a minha base for 1 e eu tiver elevado a qualquer expoente, meu resultado vai ser 1. Tá? Bom, e quando a minha base for 10? Eita, aí complica. Aí porque não tem nada de diferente, né? 10 ao quadrado eu vou ter realmente aí que calcular 10, tá se repetindo duas vezes, e eu vou ter que fazer 10 vezes 10. Aí, olha, qual é a propriedade que você vai colocar aí? A quantidade de vezes que eu tenho que repetir vai ser a quantidade de zeros que eu vou ter no resultado. Então, aqui, ó, 10 ao quadrado são 2 zeros. É 100. Não entendi. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Não é isso? Aí eu vou ter que calcular 10 vezes 10. Achar o resultado vezes 10. Precisa não. São 3 zeros. Repete 1 e 3 zeros. É 1000. Aí lá, se fosse 10 a 9, eu ia fazer do mesmo jeito? Ia repetir 1 e ia colocar quantos zeros? 9 zeros.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? E aí você... Peraí, tá, filhote? Deixa a mamãe terminar. E aí você chegaria, né, ao resultado. Peraí, filho. Desculpem, tá, minha gente? Bom, entenderam? Toda vez que a minha base for 10, para eu chegar ao resultado, para eu chegar à minha potência, basta eu botar o 1 e repetir o 0 quantas vezes, né, eu tiver lá no expoente. Eu tenho 9 no expoente, vou colocar 9 zeros. Se eu tivesse 12 no expoente, eu ia colocar 12 zeros. E assim, sucessivamente, certo? Difícil? O que é que vocês acharam? Tranquilo, minha gente. Tranquilíssimo, tá? Vamos falar, então, de radiciação. Radiciação é a operação contrária da potenciação. Lembra que eu expliquei para vocês, quando a gente fazia o caminho inverso, né? A gente conseguia voltar e vice-versa, né? A gente estava fazendo adição. Se a gente voltasse no caminho inverso, com a subtração, a gente conseguia fazer essa troca. Multiplicação e divisão. Potência e radiciação é a mesma coisa, tá? Porém, a gente vai falar, no momento, apenas de raízes quadradas, tá? Por enquanto, a gente só vai falar de raízes quadradas, certo? Bom, então, eu já disse pra vocês que a radiciação é a operação oposta, né, da potenciação. Vamos lá. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 9. O que eu quero que vocês percebam? Desenvolvendo isso aqui, eu encontrei a potência. Se eu quiser a raiz quadrada de 9, quem vai ser? Quem vai ser a raiz quadrada de 9? O que é que vocês acham? Raiz quadrada de 9 nada mais é do que o quadrado perfeito de 9. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? 3. Calma, sem pânico, tá? Vamos lá. Antes da gente continuar isso aqui, deixa eu explicar para vocês a mesma estrutura que a gente fez para potência, a gente faz para radiciação. A radiciação, ela é representada por esse símbolo aqui, que é a raiz. Ele tem um número aqui dentro, tá? Que é chamado de radicando, tá? Por exemplo, o 9 lá que eu usei, esse aqui é o radicando. Esse aqui é o radical, né? Esse símbolo é chamado de radical. Aqui vai ter um númerozinho, tá? Que é o índice. Quando a gente fala que o índice é 2, é uma raiz quadrada, a gente não precisa colocar ele. Subentende-se que é quadrada. A partir de 3, raiz cúbica, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, a gente precisa informar quem é o índice. Quando ele não aparece, a gente sabe que está falando do 2, tá certo? Bom, e quando eu encontrar o resultado, esse aqui vai ser a minha raiz, ok? Tá, Ilha, mas você disse que tinha aí como a gente fazer, né, o caminho contrário, a gente chegaria à potenciação. Tá. Por que que aqui vai ser 3? Porque eu tô falando de raiz quadrada. Ou seja, eu quero um número que elevado ao quadrado dê 9. Eu tô fazendo o contrário, né? Eu tô te dando agora a radiciação para que você me diga quem é a raiz através da potenciação. Não é raiz quadrada, minha gente? Não é raiz quadrada? Que número elevado ao quadrado daria 9? 3. Porque 3 ao quadrado é 9. Porque 3 vezes 3 é 9.
ok? Então, aqui seria 3. 3 é a raiz quadrada de 9. Quem seria a raiz quadrada de 4? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Vocês não sabem tabuada? Tabuada de 2, tabuada de 3, tabuada de 4, tabuada de 5, de 6 e assim por diante. Para resolver raiz quadrada, vocês têm que saber a tabuada dos quadrados perfeitos. Ou seja, a tabuada de números que multiplicados por ele mesmo deem determinados valores. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 16 é 4. É um número que multiplicado por ele mesmo dê o valor que está dentro do meu radical. Ok? Certo? Então, vocês têm aí raízes quadradas, né? E exatas. Ó, vocês têm aí no primeiro quadradinho. Abram aí, página 280. O número natural que elevado ao quadrado resulta em um número quadrado perfeito, ó. 3 vezes 3, né? 3 ao quadrado, 9. É um quadrado perfeito. É chamado raiz quadrada desse número. Então, a raiz de 36 é 6. Por quê? Porque 36 é o quadrado perfeito de 6. É 6 ao quadrado, 36. Ok? Bom, na página 281, nesse jogo rápido aí, eu vou só dar uma orientaçãozinha aqui pra vocês, tá? Ele diz assim: encontre as raízes e justifique. Qual seria a raiz de 36? A raiz de 36 a gente já viu que é 6. Por quê? 6 vezes 6, 36. Na F, tem aí 225. Caramba, Ila! Raiz de 225. Como é que eu vou fazer isso? Falei pra vocês, né? Se habituarem à tabuada dos quadrados perfeitos. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Multiplicação sempre entre números iguais, tá? 4 vezes 4, 5 vezes 5. E aí você vai, né, calculando até chegar no valor que você tem dentro da raiz. E aí você vai encontrar a raiz exata, tá? 9 vezes 9. Opa, foi mal, aqui é 64. Aqui é 81. Ó, 10 vezes 10. 2 zeros, ó. É 100. 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13, 14 vezes 14. Quando vocês chegarem em 15 vezes 15, vocês vão ver que o valor é 225, tá? Então, a raiz de 225 é igual a, primeiro traço, 15. Por quê? 15 vezes 15 é igual a 225. Bom, na parte de baixo da página 281, ele ensina aí vocês utilizarem como calcular potenciação e raiz quadrada nas calculadoras, tá? Eita, a gente vai usar a calculadora? Não. É só para vocês, né, se familiarizarem, né, com esse material, né, que é a calculadora, e para entender também que elas também servem para fazer potenciação e radiciação, né? Para você calcular 17 ao quadrado, basta você multiplicar 17 vezes 17, ok? E para calcular a raiz aí, você vai colocar 324 e vai apertar o símbolo do radical. E ele vai lhe dar o valor da raiz. Na parte de baixo, ele pede para você achar as raízes utilizando a calculadora, tá? Vou passar as atividades para vocês.